Essas 4 amigas gostam de fazer rituais diferenciados, mas o que elas não sabem é que as consequências seriam fatais, pois esse é o filme Jovens Bruxas de 1996. E eu sou o F, o estudante de feitiçaria, então a velha que dava e vamos recapitular. A vara que rala. Sarah está viajando com seu pai, e eles estão indo para outra cidade, pois seu pai conseguiu um emprego melhor, mas por ser na metade do ano letivo, ela teria que recomeçar tudo. E chegando na casa nova, está chovendo muito, e a casa por ser antiga estava cheia de goteiras, então eles teriam que consertar muitas coisas. E Sarah está arrumando suas coisas quando um cara muito suspeito aparece na porta, segurando uma cobra, e pergunta se ela queria dar uma segurada. Que porra é essa, marreco? E ela fica assustada, mas seu pai aparece na hora, porque nada como um bom vizinho esquisito para se sentir em casa. E no dia seguinte, Sarah se prepara para o novo colegial, e nesse primeiro dia ela não tinha uniforme, então todos ficam olhando para ela. E agora vemos 3 amigas elegantes, e todos ficam olhando para elas porque elas se vestem de maneira peculiar, parecendo que estão indo para um show de rock. E Rochelle diz que pelo horóscopo chegaria uma 4ª integrante no grupo, e só assim elas conseguiram invocar todo o poder delas, mas Nancy é muito cética e não acredita nessas coisas. E Bonnie vai para a aula de francês, mas aqui é onde tudo mudaria, pois enquanto geral está conversando, Sarah está distraída olhando para um lápis e ela consegue fazer ele ficar de pé apenas olhando. Então realmente a 4ª integrante do grupo estava prestes a chegar, e na aula de biologia ela tenta contar para as amigas, mas ninguém acredita. E Sarah pede para sentar com elas, mas Nancy fica fazendo carão e ela prefere sentar em outro lugar porque elas são meio esquisitas. Sarah está no recreio quando Chris aparece todo galanteador e pergunta como estava sendo seu dia no colegial, e ela diz que algumas jovens estavam olhando esquisito para ela, e ele diz que aquelas são as excluídas porque gostavam de falar com caramunhão, e ele a convida para assistir seu treinamento de futebol, e como ela é nova e quer se enturmar, ela vai assistir, mas Nancy aparece e diz que ela cairia no golpe porque ele só quer usá-la, e depois falaria mal pra todo mundo, e a chama pra fazer compras na cidade, e como ela não tem o que fazer, ela aceita. O problema é que quando chegam, elas estão em uma loja diferenciada, onde vendem galinha preta e velas suspeitas. Nancy não entende por que estava ali, mas ela era honesta porque ela queria comprar as coisas, mas as jovens estavam dando de brasileiras, e a dona diz que ela era diferente e entrega um livro para ela começar na arte da magia da loucuragem. E saindo da loja, elas estão indo para outro lugar, mas aquele maluco da cobra aparece e diz que sonhou com ela, e no susto ela sai correndo pela rua e começa a torcer para ele ser atropelado, e ele realmente é atropelado, e elas saem correndo para o meio do mato, onde sempre se reuniam. Nancy diz que provavelmente ela também é uma bruxa, mas ainda não ativou todos os seus poderes, e Sarah começa a lembrar que quando ficava concentrada em alguma coisa, aquilo realmente acontecia, só não da forma que ela imaginava, e elas a convidam para fazer parte do clube do rei delas, que era humano. E Sarah começa a ficar assustada porque aquilo era coisa do Sassá, mas elas falam que ele era do bem e fazia coisas para elas. Já avisei que vai dar merda isso. E no medo, ela diz que iria para casa, mas na verdade ela vai se encontrar com Chris, porque essas jovens estão perdidas desde 1996, porque no primeiro dia eles já estão se pegando, e ele a convida para sua casa, mas já estava muito tarde, e ele fica bolado porque eles só queriam um bem bolado. Mas no dia seguinte, ela chega no colegial e percebe que todos estavam falando dela, porque Chris estava espalhando que ela era muito ruim no bem bolado, aquele que desce seco e sobe molhado, e ela vai tirar satisfação, mas ele começa a zoar. Mas vemos que ela não é a única zoada, porque Rochelle está na natação e as lourinhas começam a zoar com ela e ela perde a concentração. E quando ela vai perguntar por que elas faziam isso, elas dizem que não gostavam de marrom bombom, então ela estava sofrendo preconceito mesmo sem nunca ter feito nada. E Bonnie não tinha autoestima porque tinha uma doença que deixava sua pele toda enrugada, e ela fazia vários tratamentos, mas nada dava certo. E para terminar o combo da desgraça, Nancy morava com sua mãe e padrasto, mas os dois viviam bêbados, brigando, então não tem como piorar. Sarah percebe que esse pessoal do colegial não era do bem, e as 3 amigas dizem que fariam algo especial para ela, e todas vão para um lugar afastado da cidade, porque elas fariam um ritual de iniciação, e nisso elas precisavam jurar para o humano.
E quando elas fazem isso, várias borboletas aparecem mostrando que deu certo. E com as 4 juntas, o poder delas seria maior ainda. E como teste, Sarah faz uma magia para Chris ficar apaixonado por ela e obedecer tudo que ela falar. E realmente estava dando certo e ninguém entende por que ele estava agindo daquela forma. E agora elas querem testar seus poderes e começam a fazer Rochelle levitar. Mas quase que elas são pegas pela mãe da Bonnie e ela acha que elas estavam usando tóxicos pesados. Mas mal ela sabe que se fosse isso seria menos pior. Agora elas estão todas. Estão tão animadas que elas não têm carro, mas estão andando com o farol aceso por aí. E todos ficam olhando com maldade no coração. E agora tudo mudaria pra Rochelle e pra Bonnie, porque ela faz uma magia que faz o cabelo da loirinha que zoava com ela começar a cair. E enquanto isso, a pele da Bonnie começa a ser curada e os médicos não conseguem imaginar como aquilo é possível. E no dia seguinte, ela aparece toda se achando porque agora pode mostrar mais pele e todos ficam de olho nela. Mas Nancy fica com inveja porque tudo pra elas estava acontecendo, mas na sua vida ainda estava muito ruim. E chegando em casa, seu padrasto começa a fazer brincadeiras erradas com ela e na raiva ela explode o micro-ondas e faz o cara ter um infarto. E agora sua mãe que fica desesperada porque eles moravam em um trailer e ela teria que voltar a fazer os trabalhos da noite. Na semana seguinte, um cara do seguro aparece e diz que o padrasto dela tinha um seguro de vida muito alto e elas receberiam $200 mil. E nenhuma das duas acredita. E pra quem está achando pouco, é como se fossem os $400 mil hoje em dia. Então pra quem morava no trailer, era muito dinheiro. E agora a vida delas mudaria totalmente e a primeira coisa que sua mãe faz é comprar um grande apartamento. E é dessa forma que elas conseguem voltar à pobreza em pouco tempo. Antes de continuarmos, deixa aquele like mágico, porque daqui pra frente é só pra trás, porque elas vão começar a passar de todos os limites, pois Sarah quer testar uma magia do glamour e as pessoas a veriam como elas gostariam que ela fosse, então elas poderiam conseguir a atenção de qualquer pessoa. E aquilo realmente dá certo, e durante a madrugada, Sarah está em casa quando Chris aparece querendo conversar, porque ele não estava conseguindo dormir sem parar de pensar nela. O problema é que seu pai aparece e diz que vai dar uma surra de pau mole nele pra ele conseguir dormir, então ele prefere ir pra casa. Isso não é ideia não, boy. As 4 voltam naquela loja de magia da Galinha Preta, e a dona diz que elas estavam passando dos limites e tudo que elas fizeram vai ter uma consequência, porque da mesma forma que é dado, também é tomado em algum momento, porque nada é de graça. E Nancy, como queria ser poderosa, encontra uma magia muito antiga e queria tentar. E Sarah percebe que tem algo de errado, mas como as coisas ainda estavam tranquilas, elas decidem fazer esse ritual. E na praia, cada uma leva um animal que a representa e começa a grande loucuragem. E aquilo só termina quando o raio cai em cima delas, mas agora Nancy estava sentindo o poder do Mano Brown. E agora ela conseguia andar sobre as águas, mas do outro lado da praia aparecem vários tubarões na areia e eles estavam falecidos. Então alguém sempre vai pagar de alguma forma, mas ela está toda animada. Ah não, aí ele extrapolou. Os dias vão se passando e elas começam a se sentir mal por tudo que fizeram. E Rochelle quer desfazer o feitiço porque a loirinha já estava quase careca, e Sarah se encontra com Chris para tentar quebrar o feitiço, mas ele estava muito apaixonado e faria de tudo para ficar com ela. E ele vai para cima na raiva, mas ela consegue fugir por pouco e vai para a casa das amigas. E Nancy diz que se vingaria dele por tudo que ele fez e diz que teria uma festa da loucuragem à noite. E ela usa uma magia para se parecer com Sarah e os dois começam a dar uma brincada, mas Sarah aparece na hora e ele percebe que era golpe, porque Nancy sempre gostou dele, mas ele nunca deu atenção para ela. E no susto, ele acaba caindo do telhado e ele dá aquela falecida de leve. E agora ela entende que no final sempre tem um preço a se pagar. E ela faz uma magia de defesa para caso Nancy tente fazer o mal a alguém, voltaria para ela. E no dia seguinte, ela diz que não queria mais fazer parte do grupo porque elas passaram de todos os limites, mas elas falam que se ela tentar sair do grupo, ela precisaria dar uma falecida de leve para quebrar o ritual. E no desespero, ela vai naquela loja da Galinha Preta e a dona diz que ela tinha uma luz interior que era maior que todas as outras e poderia tentar algo para quebrar o círculo. O problema é que Nancy já tinha feito uma magia muito poderosa e
no medo, ela sai correndo para casa, mas o telefone toca e nem se fala que aconteceu um acidente terrível e o avião que seu pai estava acabou caindo, e ela percebe que elas fariam de tudo para acabar com a vida dela. Elas aparecem na casa e dizem que essa seria a última noite dela, e começa um ritual para ela virar boneco, mas ela começa a lembrar do poder que tem dentro de si, e tudo que elas fizeram de ruim para os outros começam a voltar 3 vezes para cima delas, e Nancy não está mais conseguindo usar seus poderes e começa uma lutaria sinistra. Mas Sarah consegue vencer e, por sorte, ela descobre que seus pais não foram viajar, então estava tudo certo. E no final, Nancy ficou presa em um manicômio, sem poderes, porque as loucuragens passaram dos limites. Então, se por acaso te convidarem pro rolê da galinha e da pipoca, que seja no KFC, porque na esquina sempre dá ruim. Então deixa o like e se inscreve com o sininho ativado, porque quem tem limites é o meu cartão de crédito. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.